Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje em dia eu vou dar uma aula para vocês aqui de direito constitucional. Eu nunca tentei dar uma aula de direito constitucional, mas eu acho que eu consigo fazer isso aqui para vocês, tá? Você que está estudando para concurso aí, você que está estudando para OAB, né? Eu acho que vai ser válido essa aula para você, tá? Eu vou fazer uma aula simplificada aqui. Então, primeiramente, vou começar lendo aqui, né? Eu tô aqui com o meu vade-mecum pequenininho aqui do meu lado. E a gente começa, né? Se você quiser pegar aí a Constituição para você começar a ler, né? A gente começa a partir do título 1 aqui. O preâmbulo acho que a gente não precisa ler, mas o título 1 aqui, dos princípios fundamentais, né? Então você grava bem que esse início aqui são os princípios fundamentais, tá? Depois, o que acontece? A gente vai ter no artigo 3º aqui os objetivos fundamentais. Então muita gente confunde com isso, né? Então, dos princípios fundamentais, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, né? Então, quando a gente percebe essa questão aqui no artigo 1º, é a questão da união, né, dos estados e dos municípios serem indissolúveis, né? Então, dentro do ordenamento jurídico, a gente não tem essa questão de ter um possível desmembramento dos estados, um possível desmembramento de um município, né? O exemplo seria a polis, lá na sociedade grega antiga, né? Cada cidade tinha uma soberania distinta, mas no Brasil isso não tem jeito a gente fazer, né? E outra coisa também, o município ele não é superior ao Estado, inferior, na verdade, superior ou inferior ao Estado, nem à União. Então, ambos eles se compactuam e eles têm a mesma hierarquia, né? Eles têm a mesma hierarquia, isso é uma coisa muito interessante, né? A gente acha que, às vezes, o município, por ser menor, não tem ele tem uma hierarquia menor, né? Assim, mas só que ele tem autonomia, né? E ele, de acordo com a Constituição, ele é equiparado, né? Imagina que coisa doida, um município equiparado a um Estado, equiparado à União Federativa, mas é assim que funciona a nossa lei, tá? E a questão aqui dos fundamentos, né? Então aqui tem como fundamento, né, dos princípios fundamentais a soberania, né? A cidadania. Então, o princípio fundamental da soberania quer dizer que todos os estados são soberanos, os municípios e a federação, né? A questão da cidadania, então todos têm que se compactuar entre si, apesar deles serem autônomos, eles são indissolúveis, né? Eles têm essa complementação, eles se complementam entre si. Então guarda isso aí para você deixar memorizado na sua prova, enfim. A dignidade da pessoa humana, né, que é um princípio fundamental aí, que sempre cai nas provas, né, a questão da dignidade da pessoa humana. Então todos os entes da federação têm que respeitar isso, né? Então tanto a federação quanto os estados e os municípios, eles têm que ter esse respeito pela questão da dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? Então a questão do trabalho, a livre iniciativa, né? Então eles têm que promover incentivos, promover, às vezes até fomento para poder ter essa questão da livre iniciativa, valores sociais do trabalho, né? Então a gente percebe que a Constituição de 1988 ela é muito mais humanizada, na verdade, e esse é um princípio aqui, né? E o pluralismo político, gente, não vou cortar, vou deixar do jeito que tá bom? Minha dicção não é das melhores, mas só que eu tento fazer o melhor para vocês. O pluralismo político, né? Então, assim, não tem como ter só um partido na República, não tem como existir só um partido, né? A gente percebe o pluralismo político, né? Então é um pouco difícil para mim falar, ainda mais eu que tenho a língua um pouco enrolada, mas enfim, você percebe que é muito diferente, às vezes, de outros lugares que você vê, tipo assim, lá nos Estados Unidos, né? Apesar de ter um pluralismo político, pessoal, não vou cortar como eu falei para vocês, apesar de ter vários partidos, para poder simplificar, né? Existem dois partidos que são fundamentais, né? Que são o Democrata e o Partido Republicano, apesar de existir vários outros partidos. No Brasil, isso aqui já é um pouco mais, não tão... Deixa eu pegar aqui a palavra para poder falar certinho para vocês. Eu acho que não tão polarizado, né? Apesar do que já teve
uma polarização grande entre PT e PSDB, né, nos últimos anos. Depois teve a questão da ascensão de outros partidos que têm a direita mais de forma fundamental dentro do partido, mas enfim, existe esse pluralismo político, né? Então tem que existir vários partidos, enfim, ninguém pode se opor a essa questão. Aqui o parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então todo poder emana do povo, né? Então a gente percebe que, apesar de serem eleitos, né, enfim, mas os deputados, senadores, o presidente, enfim, mas todos esses cargos políticos devem ser escolhidos pelo povo, né? Então, assim, no Brasil o voto ele é obrigatório, né? Agora tem alguns países aí que o voto não é obrigatório, né? Salvo ele é facultativo, né, em algumas ocasiões, né? Mas só que em via de regra ele é obrigatório, tá certo? Então aqui o artigo 2º, né? São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Esse aqui são os poderes da União, né? Não são os entes federativos, é uma diferença. Então os poderes da União, né, eles são independentes, são harmônicos entre si, né? E então eles se compactuam, só que eles são independentes, e eles juntos formam, né, essa questão dos poderes da União. Então seria o Legislativo, né, que seria a questão dos parlamentares, enfim, vereadores, deputados, senadores, né? O Executivo, que seria os prefeitos, os governadores, o próprio presidente, né? E o Judiciário, formado pelos tribunais, tá certo? Pessoal, a gente fica por aqui. Na próxima aula aí a gente vai começar a falar do artigo 3º, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E é isso, até mais, tudo de bom.